Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos e dando continuidade ao nosso estudo sobre NP-completude e problemas NP-completos. Como a gente pôde perceber na aula anterior, a gente vai utilizar a técnica de redução para estabelecer que problemas são NP-completos. No entanto, para a utilização dessa técnica, é preciso que haja um primeiro problema NP completo, um problema a partir do qual a gente possa dar início às nossas reduções. Então, a gente vai definir o problema de satisfabilidade de fórmulas lógicas de primeira ordem e a gente vai assumir que esse problema é NP completo, tá bom? A gente vai estar fazendo essa suposição porque, como explicado anteriormente, é mais prático fazer a demonstração de que satisfabilidade de fórmulas lógicas de primeira ordem é um problema NP completo no contexto da cadeira de teoria da computação, porque ali a gente tem o aparato das máquinas de Turing, e a gente pode utilizar as definições de máquinas de Turing para auxiliar na demonstração, tá bom? Aqui fica um pouco mais complicado fazer essa demonstração de maneira bastante formal. O que a gente vai fazer então é definir esse problema da satisfabilidade de fórmulas. Como entrada para o SAT, para o problema da satisfabilidade de fórmulas, a gente tem N variáveis booleanas, ou seja, N variáveis que podem assumir valores 0 ou 1, ou se você preferir, verdadeiro ou falso, cada uma delas, tá bem? E também a gente tem M conectivos booleanos, e aí esses conectivos booleanos são aquelas construções de lógica de primeira ordem, ou seja, o operador AND, o operador OR, o operador de negação, a implicação e a equivalência. E claro, para que a gente possa aninhar as nossas fórmulas como tendo subfórmulas lógicas, a gente também utiliza parênteses, tá bem? Uma valoração para uma fórmula lógica θ consiste da associação de um conjunto de valores booleanos para as variáveis de θ, tá bom? E uma valoração que satisfaça a fórmula lógica θ é uma valoração que é capaz de avaliar a fórmula para o valor 1 ou valor verdadeiro, certo? Então a gente diz que se uma fórmula possui uma valoração que a satisfaça, a gente diz que ela é uma fórmula satisfazível. E, do contrário, caso uma fórmula não possua uma valoração que a satisfaça, a gente diz que ela não é satisfazível, certo? Então a gente tem em SAT, ou seja, as instâncias de SAT que devem ser respondidas com sim são justamente as fórmulas lógicas que possuem uma valoração booleana que a satisfaça. Aqui a gente tem um exemplo de uma fórmula lógica, certo? E a gente pode observar que essa fórmula lógica possui uma valoração que a satisfaz. Quando a gente assume que x1 é 0 ou falso, x2 é 0, x3 é 1 ou verdadeiro e x4 é 1. Daí a gente fazendo a substituição, a gente vai perceber que 0 implica 0. Isso aqui acaba sendo avaliado como 1. Aqui a gente tem não 0 se somente se 1. Isso aqui acaba sendo avaliado como 1 ou 1. E por fim, e não 0 é 1. E agora a gente tem 1 ou... E aí não importa, porque a gente vai ter 1 ou 0, no caso. 1 ou 0 e 1.
e esse 1 ou 0 resolve-se como 1, e esse 1 e 1 resolve-se como 1. Então a gente observa que essa fórmula lógica ela possui uma valoração que a satisfaz. Bom, como eu já havia antecipado, a gente não vai provar nessa disciplina que o problema de satisfabilidade de fórmulas lógicas de primeira ordem é NP completo, tá? A gente vai estar admitindo que esse problema é NP completo e a demonstração de fato de que ele é NP completo é mais cabível para a disciplina de teoria da computação. O que a gente vai demonstrar, no entanto, é que uma variante do problema de satisfabilidade restrito para um certo subconjunto de fórmulas lógicas de primeira ordem é NP completo. Isso nos é útil para que a gente não precise lidar com todo tipo de fórmula lógica quando a gente vai fazer uma redução, tá bom? Então a gente consegue mostrar que a NP completude da satisfabilidade de fórmulas do SAT se mantém mesmo para um certo subconjunto bem restrito de fórmulas lógicas. E a gente chama esse conjunto de 3CNF, ou seja, as fórmulas lógicas que estão em forma normal conjuntiva e que possuem no máximo 3 literais por cláusula. A gente vai entrar em detalhes a respeito dessas definições, tá bom? A primeira coisa que a gente vai definir é que um literal é uma fórmula. Um literal em uma fórmula booleana é a ocorrência de uma variável ou da negação daquela variável. Então, se você tem uma variável x, a ocorrência de x em uma fórmula lógica é um literal da variável x naquela fórmula, assim como a ocorrência de não x numa fórmula lógica também é um literal da variável x naquela fórmula lógica. A gente diz que uma fórmula lógica está na forma normal conjuntiva, ou CNF, se ela pode ser expressada como uma conjunção de cláusulas, né? Ou seja, ela pode ser expressada como uma cláusula e outra cláusula e outra cláusula e outra cláusula. E cada uma dessas cláusulas, por assim dizer, vai ser a disjunção de um ou mais literais. Ou seja, cada cláusula vai ser o literal de uma variável, ou o literal de outra variável, ou o literal de outra variável, e assim por diante. Tá bom? Daí a gente tem essa definição, né, que uma fórmula lógica ela está em forma normal conjuntiva quando ela é uma conjunção de cláusulas e cada cláusula é a disjunção de alguns literais. A gente diz que uma fórmula lógica está em 3CNF ou na forma normal conjuntiva ou na forma 3 normal conjuntiva quando cada uma das cláusulas vai ter exatamente 3 literais, certo? Daí, fazendo um resumo da nossa definição, a gente tem que uma fórmula lógica está em 3CNF quando ela é uma conjunção de cláusulas e cada uma das suas cláusulas é uma disjunção de exatamente 3 literais, né? E cada literal é a ocorrência de uma variável ou a negação de uma variável, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de uma fórmula que está em 3CNF. Você pode observar que essa fórmula é uma conjunção de cláusulas, certo? As cláusulas estão sendo destacadas e cada uma dessas cláusulas é a disjunção de exatamente 3 literais. Então aqui a gente tem um exemplo de uma fórmula que está em 3CNF. O que a gente vai provar então é que o problema SAT, mesmo restrito para fórmulas em 3CNF, ou seja, quando a gente considera apenas as fórmulas lógicas
em 3CNF, o problema de SAT continua NP completo. E a gente vai dar um nome especial para esse caso particular de SAT. A gente vai estar chamando ele de 3CNF SAT, que é o problema SAT restrito a receber como entrada fórmulas lógicas em 3CNF. Então a gente vai precisar argumentar agora que esse problema ele é NP completo. E para fazer isso, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai mostrar que o 3CNF SAT está em NP, ou seja, a gente vai mostrar que uma valoração pode ser verificada como satisfazendo uma instância do 3CNF SAT em tempo polinomial ou não. E em seguida a gente vai fazer uma redução do SAT mais genérico para o SAT mais particular, para o 3CNF SAT. Ou seja, a gente vai mostrar que qualquer fórmula lógica, essa redução ela acaba sendo bem imediata, o que é preciso ser feito aqui. A gente precisa mostrar que qualquer fórmula lógica de primeira ordem pode ser posta como uma fórmula lógica de primeira ordem em 3CNF equivalente. Para fazer a redução, a gente vai utilizar 3 passos, e cada um dos passos vai nos aproximar um pouco mais de obter uma fórmula 3CNF. A primeira coisa que a gente vai fazer é representar uma fórmula lógica que a gente receba como entrada na nossa redução como uma árvore. E a partir dessa representação como uma árvore, a gente vai poder estabelecer uma maneira de reescrever essa fórmula que nos ajude bastante na redução, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Quando a gente recebe uma fórmula lógica, a gente vai construir uma árvore em que cada uma das folhas é um literal. Cada uma das folhas é um literal na nossa fórmula. E cada um dos nós não folha, vai representar uma operação booleana que está introduzida na fórmula. Então, para essa fórmula bem aqui, em destaque, a gente tem correspondentemente essa árvore bem aqui, tá bom? No que isso ajuda a gente? A gente vai associar a cada um dos nós um novo símbolo. Como as nossas variáveis são chamadas x, esses novos símbolos a gente vai chamar de y. Então aqui a gente tem o y1 para o corpo todo da fórmula, y2 para uma parte mais interna da fórmula, y3 para uma parte ainda mais interna, e assim por diante. Uma coisa que a gente vai anotar e que é bastante importante é o seguinte: as operações lógicas de primeira ordem, elas são unárias no caso da negação, ou elas são binárias no caso do ou, do and, da implicação e da equivalência. O que a gente nota com isso, então, é que cada um desses nós pode ser visto como uma associação entre 3 símbolos: o símbolo do próprio nó e os símbolos dos seus filhos. Caso um dos filhos seja uma não folha, a gente utiliza o símbolo y associado a ele. Caso seja uma folha, a gente utiliza diretamente o literal, tá bom? Então, observando a fórmula escrita dessa maneira e a gente querendo que a fórmula seja satisfeita, ou seja, a gente quer que y1 seja verdade, a gente pode reescrever a fórmula θ como uma fórmula θ', equivalente a θ, porém um pouco mais extensa, né? Onde a gente quer que o símbolo y1 seja verdadeiro e também a gente quer uma equivalência entre o símbolo y1 e os símbolos y2 e
não x2, né? Porque o operador aqui é um AND, né? Então a gente quer y2 e não x2. Bem aqui, quando a gente vai olhar para o y2, a gente quer uma equivalência entre o y2 e y3 ou y4, certo? Quando a gente vai olhar para o y3, a gente quer uma equivalência entre o y3 e x1 implica x2, tá bom? Quando a gente vai olhar o y4, a gente quer uma equivalência entre o y4 e não o y5. Quando a gente vai olhar o y5, a gente quer uma equivalência entre y5 e y6 ou x4, certo? E por fim, quando a gente vai olhar para o y6, a gente quer uma equivalência entre y6 e não x1, se e somente se x3. Daí a gente tem a equivalência entre y6 e não x1, se e somente se x3. O importante agora de ter notado... O importante agora é de ter notado que cada um dos nós relaciona 3 símbolos, seja esse símbolo um literal, quando um dos filhos é uma folha, ou um símbolo y, né? É que a gente vai notar que a nossa fórmula θ', ela já é uma conjunção, certo? Ela já é uma conjunção de fórmulas, e cada uma das fórmulas que está em conjunção na θ' possui no máximo 3 literais, certo? Então, pela construção de θ', a gente sabe que θ' é uma conjunção e cada uma das suas fórmulas em conjunção na θ' possui no máximo 3 literais, né? Lembrando que θ' é equivalente a θ. O que falta para a gente ficar em 3CNF é fazer com que cada uma dessas fórmulas envolva exatamente 3 literais, e também a gente precisa expressar esses outros símbolos que não são ou em termos apenas de não e de ou, porque assim a gente teria conjunções de literais. Na verdade, a gente teria disjunções de literais, o que seria uma cláusula, né? Ou seja, a nossa θ' ela é uma conjunção de fórmulas. E para colocar em 3CNF, a gente precisa, antes de tudo, de uma conjunção de cláusulas. Como que a gente vai transformar cada uma dessas fórmulas numa cláusula? A gente vai fazer da seguinte forma. Para cada uma dessas fórmulas, a gente vai estar supondo a tabela verdade dessa fórmula, certo? Ou seja, a gente pega uma dessas fórmulas e para cada uma delas a gente faz a tabela verdade nos símbolos que as envolvem. Por exemplo, essa fórmula bem aqui, como a gente já havia dito, né? Cada uma delas vai ter no máximo 3 símbolos, e essa daqui possui os símbolos y1, y2 e x2. Daí a gente cria uma tabela verdade para essa fórmula, envolvendo os seus 3 símbolos, e daí a gente vai ter todos os casos em que essa fórmula é verdadeira e também aqueles casos em que essa fórmula é falsa. Ou seja, a gente tem 4 casos em que essa fórmula é falsa, e a gente tem 4 casos, né, 4 valorações que satisfazem a fórmula. O que a gente vai fazer como um passo intermediário não é colocar diretamente essa fórmula como... A gente não vai colocar isso diretamente como uma cláusula. A gente vai colocar essa fórmula como... A gente vai colocar essa fórmula em forma normal disjuntiva. E na verdade a gente não vai fazer isso com ela, mas com a negação dela. O que a gente vai fazer é considerar cada uma das linhas em que essa fórmula é valorado como falso, certo? A gente vai considerar cada uma das linhas em que essa fórmula é valorado como falso, e a gente vai construir a partir dessas linhas uma descrição equivalente para a negação dessa fórmula.
Ou seja, para a gente ter a negação dessa fórmula escrita em termos dessa linha, dessa linha, dessa linha e dessa linha, a gente precisa fazer a disjunção desses 4 casos, né? No nosso exemplo. Então, no nosso exemplo, essa fórmula bem aqui, ela pode ter a sua negação representada como uma disjunção entre o caso 1, em que todos os símbolos são verdadeiros, o caso 3, em que y1 e x2 são verdadeiros e y2 é falso. Daí a gente tem a negação do y2. Também pode ser colocado como a disjunção do caso 4, em que apenas o y1 é verdadeiro e os outros 2 símbolos, as outras 2 variáveis são falsas, e daí a gente utiliza a negação delas. E também pode ser posta como o 6º caso, em que apenas o y2 é verdadeiro e as outras 2 variáveis precisam ser valoradas como falsas. Daí a gente está expressando a negação dessa fórmula em DNF, ou seja, a gente está expressando a negação dessa fórmula em forma normal disjuntiva, ou seja, a gente está representando ela como uma disjunção de conjunções, tá bom? O que a gente tem aqui, então, é o seguinte: a gente tem uma fórmula em DNF para a negação da fórmula que a gente quer. Ou seja, a gente gostaria, na verdade, de obter a negação dessa negação, né? Que aí seria a fórmula original que a gente está transformando. Quando a gente fizer a negação dessa negação, a gente vai fazer equivalentemente a negação dessa fórmula em DNF. E aqui a gente vai conseguir utilizar De Morgan para colocar essa fórmula em DNF, baseada nos casos falsos, como sendo justamente a negação dos casos falsos. E daí a gente vai estar olhando apenas para os casos que tratam da satisfabilidade da fórmula original. Então, fazendo De Morgan bem aqui, e só lembrando, né, que De Morgan é dado por essas 2 fórmulas, por essas 2 equivalências entre fórmulas, né? Ou seja, a negação de uma conjunção é uma disjunção das suas partes negadas, e a negação de uma disjunção é uma conjunção das suas partes negadas, tá? Então, se a gente está fazendo a negação dessa disjunção, essa disjunção de 4 conjunções, primeiramente a gente vai estar obtendo uma conjunção, e daí a gente vai estar negando cada uma dessas partes. Por exemplo, quando a gente nega essa conjunção bem aqui, a gente vai estar novamente utilizando De Morgan, porque a gente sabe que a negação da conjunção é a disjunção da negação das suas partes. Então a gente vai ter no lugar dessa conjunção uma disjunção da negação das suas partes. Observa que o mesmo acontece para outras fórmulas lógicas, né? Para as outras conjunções. Aqui a gente também tem, usando De Morgan, a disjunção da negação das partes. Usando De Morgan nessa conjunção, na negação dessa conjunção, também a disjunção da negação das partes. E nessa daqui também, a negação dessa conjunção vai ser a disjunção da negação das partes. Então a gente obtém uma fórmula equivalente a essa, partindo da construção de uma fórmula DNF baseada nos casos falsos da tabela verdade, que equivalem à negação dessa fórmula, e por fim a gente faz a negação da DNF utilizando De Morgan para obter a negação da fórmula e, portanto, obter a própria fórmula, mas escrita como negação de uma DNF. E por De Morgan, a negação de uma DNF, de uma forma normal disjuntiva, vai ser uma forma normal conjuntiva.
Então, por esse processo, a gente é capaz de transformar cada uma das nossas fórmulas na conjunção que a gente obteve. Na conjunção que a gente obteve por tratar a nossa fórmula como uma árvore, a gente é capaz de obter uma fórmula equivalente a cada uma dessas fórmulas que esteja em CNF. E o importante nesse processo inteiro é observar também que a construção da árvore nos permitiu representar a fórmula θ como uma fórmula θ', sendo uma conjunção de subfórmulas em que cada uma das subfórmulas possui no máximo 3 símbolos, porque cada um dos nós, não folha, da nossa árvore é binário. Daí ele relaciona o símbolo do próprio nó e os símbolos dos seus filhos. Caso não seja uma folha, a gente usa o símbolo Y direto, e caso o filho seja uma folha, a gente usa o literal correspondente àquela folha, tá bom? Então, a gente conseguiu, utilizando esses 2 passos, obter uma fórmula CNF, equivalente à nossa fórmula original, porque cada uma dessas fórmulas está sendo substituída por uma conjunção de cláusulas, tá bom? Essa fórmula está sendo substituída por uma conjunção de cláusula, essa também, e assim por diante. Então a gente já tinha uma conjunção de fórmulas. Uma conjunção de conjunções também é uma conjunção, e agora a gente possui uma conjunção de cláusulas. Pois bem, no momento em que a gente tem a nossa fórmula representada como uma conjunção de cláusulas, a gente só precisa mostrar que a gente consegue colocar essa nova fórmula equivalente a θ, que já está em CNF, em uma forma 3CNF. E outra coisa importante é que, como cada uma dessas fórmulas possui no máximo 3 símbolos, então as conjunções de cláusulas que elas vão criar a partir daquele processo da tabela verdade com de Morgan vão produzir conjunções de cláusulas que relacionam no máximo 3 símbolos. Daí a gente sabe que quando a gente põe θ' em CNF, utilizando o processo que já foi descrito, a gente vai obter uma fórmula em CNF, onde cada cláusula possui no máximo 3 literais. Como a gente sabe que cada cláusula possui no máximo 3 literais, a gente precisa considerar cada um dos casos. Ou uma cláusula possui um literal, ou ela possui 2 literais, ou ela possui 3 literais. E para a gente fazer a transformação final dessa fórmula em CNF para uma fórmula em 3CNF, a gente precisa que todas as cláusulas possuam exatamente 3 literais. Então a gente vai para o nosso processo final. No nosso processo final, no nosso último passo, a gente vai considerar cada um dos casos de cláusula. Se a gente pega uma cláusula que já tem 3 literais, essa cláusula inalterada é colocada na nossa fórmula final. Se a gente pega uma cláusula que tem 2 literais, por exemplo, uma cláusula com os literais L1 ou L2, então a gente vai escrever 2 cláusulas em conjunção que são equivalentes a essa cláusula. Para isso, a gente vai introduzir uma variável artificial, e essa variável artificial vai aparecer com um literal positivo numa das cláusulas e com um literal negativo em outra cláusula, e os demais literais de cada uma dessas cláusulas vão ser os literais L1 ou L2, tá bom? Então a gente tem L1 ou L2 ou P e L1 ou L2 ou não P. Daí, como a gente observa que P e não P são exigidos como em cada uma das disjunções dessa conjunção, a gente observa que o valor verdade dessa conjunção acaba sendo independente
da valoração de P. Como P ocorre numa cláusula da conjunção e não P ocorre na outra, a gente fica dependendo apenas de L1 ou L2 para o valor verdade dessa conjunção. Porque quando P é verdadeiro, essa cláusula já foi satisfeita, mas então não P é falso e você precisa valorar L1 ou L2 de maneira verdadeira. Ou quando P é falso, o P aqui é falso, o não P é verdadeiro, então essa cláusula já foi satisfeita e novamente você precisa valorar L1 ou L2 de maneira verdadeira para obter uma valoração verdadeira para essa conjunção, tá bom? Então a gente observa que a introdução de uma variável artificial que aparece com um literal positivo e um literal negativo, dessa forma, nessa conjunção, faz com que essa conjunção de cláusulas com 3 literais seja equivalente em termos de valor verdade à nossa cláusula com 2 literais. Então, em vez de colocar a nossa cláusula com 2 literais na nossa fórmula final, a gente coloca essa conjunção equivalente que introduz uma variável a mais. O mesmo procedimento, na verdade um procedimento análogo, é seguido quando a gente tem uma cláusula que possui apenas um literal. E como a gente já observou, a nossa transformação ela faz com que exista pelo menos uma cláusula com um literal, tá bom? Então, na presença de cláusulas com exatamente um literal, L, a gente vai criar duas variáveis artificiais e a gente vai colocar todas as combinações de literais dessas variáveis artificiais em várias conjunções, e dessas várias conjunções a gente vai fazer, ou em várias disjunções, e dessas várias disjunções a gente vai fazer uma conjunção. Então, quando a gente tem uma cláusula com um literal L, a gente vai criar uma conjunção de 4 cláusulas com 3 literais. O literal L é comum a todas essas cláusulas e os demais literais são cada uma das combinações possíveis de literais positivos e negativos das variáveis P e Q. Então, utilizando um argumento análogo ao caso anterior, vai ser possível argumentar que essa conjunção de 4 cláusulas ela é equivalente em valor verdade ao literal L, porque não importa o valor que você atribua a P e Q. Qualquer valoração de P e Q vai satisfazer 3 dessas disjunções, com exceção de uma, e essa uma disjunção que não é satisfeita por uma certa valoração de P e Q, ela vai depender da valoração de L para ser satisfeita, tá bom? Então a gente consegue argumentar também que a introdução de duas variáveis artificiais, da forma descrita, pode criar uma conjunção de cláusulas de 3 literais equivalente à nossa cláusula original de um literal. E é essa conjunção de cláusulas de 3 literais que vai ser posta na nossa fórmula final. Então, a gente primeiro transformou a nossa fórmula lógica numa árvore, em seguida, a partir dessa árvore, transformou a nossa fórmula lógica numa conjunção de fórmulas. Cada uma dessas fórmulas foi transformada utilizando uma técnica que envolve tabela verdade de Morgan em uma fórmula CNF. E, por fim, quando a gente obteve a nossa conjunção de fórmulas CNF, ou seja, a nossa conjunção de conjunções de disjunções, e, portanto, só uma conjunção de disjunções, quando a gente obteve a nossa fórmula CNF, a gente foi capaz de transformar a nossa fórmula CNF numa fórmula 3CNF. Haja vista que, pela forma como foi construída a árvore, as nossas cláusulas nunca tiveram mais de 3 literais, tá bom? Então, por fim, não é difícil argumentar que a fórmula final é equivalente à fórmula original, porque a fórmula final ela foi obtida por processos de transformação que preservam a equivalência em valor verdade entre as fórmulas, né? E por fim, é preciso argumentar que a fórmula final construída ela possui um tamanho que pode ser visto como
ela possui um tamanho polinomial em termos dos parâmetros que determinam o tamanho da fórmula original. Ou seja, a gente tem que argumentar que a nossa redução ela pode ser levada a cabo em tempo polinomial. E para fazer isso, a gente vai estudar cada um dos passos que foi feito. Quando a gente construiu a nossa primeira transformação, a gente vai observar que ela introduz no máximo uma variável e uma cláusula para cada conectivo, né, na fórmula original θ. Ou seja, cada nó da árvore vai dar origem a um novo símbolo, a uma nova variável, e vai representar uma nova cláusula, tá bom? Então, no tamanho da fórmula, a gente adiciona no máximo uma variável e uma cláusula para cada conectivo que é utilizado na fórmula original. Quando a gente faz a técnica da transformação que utiliza a tabela verdade de Morgan, no pior caso possível, os 8 casos da tabela verdade, né, porque ela possui no máximo 8 casos, já que cada fórmula envolve no máximo 3 símbolos, os no máximo 8 casos da tabela verdade são falsos, e daí a gente precisa construir 8 cláusulas para cada uma das fórmulas de θ duas linhas. Pronto, e o livro continua com essa argumentação. E por fim, quando a gente faz a transformação de CNF para 3CNF, a gente precisa observar que cada uma das nossas cláusulas, no pior caso, vai dar origem a 4 novas cláusulas, que é justamente quando uma cláusula tem exatamente um literal. Então a gente pode observar que se o tamanho da nossa fórmula θ original era polinomial no número de variáveis e no número de conectivos, ele foi multiplicado por diversos fatores constantes ao longo do processo e, portanto, ele permanece polinomial em termos de número de variáveis e número de conectivos. E daí a gente consegue observar que se a gente tinha uma fórmula com um tamanho polinomial em termos de número de variáveis e conectivos, agora a gente tem uma fórmula também com um tamanho que é um fator constante vezes um tamanho polinomial original. E como a gente tem que uma constante vezes um polinômio resulta em um polinômio, a nossa fórmula final também tem um tamanho polinomial no número de variáveis e conectivos da fórmula original, tá bom? Então isso conclui a nossa primeira demonstração de um problema ser NP completo. Veja que a gente supôs que SAT é NP completo, porque isso vai ser demonstrado em uma disciplina futura, tá bom? E a gente está também mostrando que o 3CNF SAT, que popularmente é conhecido como 3SAT, ele é NP completo a partir de um processo de redução que consiste de uma série de transformações que preservam a equivalência em valor verdade das fórmulas que estão sendo transformadas. Então a gente observou o nosso primeiro exemplo de redução. A gente também observou o problema SAT e o problema 3SAT. E nas próximas aulas a gente vai lidar com outros problemas que também vão ser mostrados NP completos. Então até as próximas aulas.